Olá pessoal, eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitiva foi desenvolvida por Aaron Beck na Universidade da Pensilvânia no início da década de 60, como uma psicoterapia breve, estruturada, orientada ao presente, direcionada a resolver problemas atuais e a modificar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais. O modelo cognitivo propõe que o pensamento distorcido ou disfuncional, que influencia o humor e o comportamento do paciente, seja comum a todos os distúrbios psicológicos. A avaliação realista e a modificação no pensamento produzem uma melhora no humor e no comportamento. A melhora duradoura resulta da modificação das crenças disfuncionais básicas dos pacientes. Em todas as formas de terapia cognitiva que foram derivadas do modelo de Aaron Beck, o tratamento baseia-se tanto em uma formulação cognitiva de um transtorno específico, como em sua aplicação à conceituação ou entendimento do paciente individual. O terapeuta busca, de uma variedade de formas, produzir a mudança cognitiva, mudanças no pensamento e no sistema de crenças do paciente, visando promover uma mudança emocional e comportamental duradoura. A autora Judith Beck propõe alguns princípios básicos da terapia cognitiva. O princípio número 1 pontua que a terapia cognitiva se baseia em uma formulação em contínuo desenvolvimento do paciente e de seus problemas em termos cognitivos. O terapeuta baseia sua formulação nos dados que o paciente fornece em seu primeiro encontro e continua a refinar essa conceituação ao longo da terapia, à medida que mais dados são obtidos. Em pontos estratégicos, ele partilha a conceituação com o paciente para assegurar se ela parece verdadeira para o próprio paciente. Ademais, ao longo da terapia, ele ajuda o paciente a ver a sua experiência através do modelo cognitivo. Ele aprende, por exemplo, a identificar os pensamentos associados a seu afeto angustiante e a avaliar e formular respostas mais adaptativas ao seu pensamento. Fazer isso melhora como ele se sente e, com frequência, conduz a que ele se porte de um modo mais funcional. O princípio número 2 diz: a terapia cognitiva requer uma aliança terapêutica segura. A autora comenta que existem alguns aspectos básicos para uma situação de aconselhamento, que são cordialidade, empatia, atenção, respeito genuíno e competência. O terapeuta demonstra seu respeito pelo cliente fazendo declarações empáticas, escutando com atenção e cuidado, resumindo seus pensamentos e sentimentos e sendo realisticamente otimista. O princípio número 3 diz: a terapia cognitiva enfatiza colaboração e participação ativa. O terapeuta encoraja o cliente a ver a terapia como um trabalho em equipe. Juntos, eles decidem coisas como o que trabalhar em cada sessão, a frequência com que eles deveriam encontrar-se e o que o cliente deveria fazer entre as sessões como tarefa de casa da terapia. A princípio, o terapeuta é mais ativo em sugerir uma direção para as sessões de terapia e em resumir o que eles discutiram durante uma sessão. À medida que o paciente vai se tornando mais socializado na terapia, o terapeuta o encoraja a tornar-se crescentemente ativo na sessão de terapia e, com isso, decidir sobre os tópicos que vão falar, identificar as distorções em seu pensamento, resumir pontos importantes e projetar tarefas para casa. O princípio número 4 diz: a terapia cognitiva é orientada em meta e focalizada em problemas. O terapeuta, portanto, pede ao paciente em sua sessão inicial para enumerar seus problemas e estabelecer metas específicas.
Com orientação, o paciente sugere uma meta em termos comportamentais, por exemplo, iniciar amizades novas e tornar-se mais íntima dos amigos atuais. O terapeuta o ajuda a avaliar e responder a pensamentos que interferem em sua meta. Primeiro, ele ajuda o paciente a avaliar a validade desses pensamentos no consultório através de um exame de evidências. Uma vez que o paciente reconhece e corrige a distorção em seu pensamento, ele se torna capaz de beneficiar-se de resolução de problemas diretamente para melhorar seus relacionamentos. Desse modo, o terapeuta presta atenção particular aos obstáculos que impedem o paciente de resolver problemas e atingir metas por si mesmo. O terapeuta, portanto, precisa conceituar as dificuldades do paciente específico e avaliar o nível apropriado de intervenção. O princípio número 5 diz que a terapia cognitiva inicialmente vai enfatizar o presente. O tratamento da maioria dos pacientes envolve um forte foco sobre problemas atuais e sobre situações específicas que são aflitivas para o paciente. A resolução ou ainda uma avaliação mais realista das situações que são, no momento, aflitivas, usualmente conduzem à redução de sintomas. Portanto, o terapeuta cognitivo, em geral, tende a iniciar a terapia com o exame de problemas no aqui e agora, independentemente do diagnóstico. A atenção volta-se para o passado em 3 circunstâncias. Quando o paciente expressa uma forte predileção a fazer isso. Segunda situação, quando o trabalho voltado em direção a problemas atuais produz pouca ou nenhuma mudança cognitiva, comportamental e emocional, ou quando o terapeuta julga que é importante entender como e quando ideias disfuncionais importantes se originaram e como essas ideias afetam o paciente hoje. O princípio número 6 diz: a terapia cognitiva é educativa, visa ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção da recaída. Em sua primeira sessão, o terapeuta explica sobre o processo da terapia cognitiva e sobre o modelo cognitivo, ou seja, como seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamentos. O terapeuta não vai apenas ajudar a estabelecer metas, identificar e avaliar pensamentos e crenças, planejar mudança comportamental, mas também vai ensinar como fazer isso. Em cada sessão, o terapeuta encoraja o paciente a registrar por escrito ideias importantes que ele aprendeu, para que ele possa se beneficiar do seu novo entendimento nas semanas seguintes e também após o término da terapia. O princípio número 7 diz que a terapia cognitiva visa ter um tempo limitado. A autora pontua que a maioria dos pacientes honestos com, por exemplo, a sua depressão, são tratados em 4 a 14 sessões. O terapeuta tem algumas metas para todos os seus pacientes: prover alívio de sintomas, facilitar uma remissão do transtorno, ajudá-los a resolver seus problemas mais prementes e ensinar-lhes o uso de ferramentas para que eles possam evitar uma recaída. Geralmente, inicia-se com sessões de terapia semanais. Após alguns meses, terapeuta e paciente podem decidir experimentar colaborativamente sessões a cada 2 semanas e depois sessões mensais. Mesmo depois do término, eles planejam sessões de encorajamento periódicas a cada 3 meses durante um ano. No entanto, nem todos os pacientes fazem progresso suficiente em apenas alguns meses. Alguns pacientes requerem 1 ou 2 anos de terapia, ou possivelmente mais, para modificar as crenças disfuncionais muito rígidas e os padrões de comportamento que contribuem para a sua angústia crônica.
O princípio número 8 diz que as sessões de terapia cognitiva são estruturadas. Não importa qual o diagnóstico ou estágio do tratamento, o terapeuta cognitivo tende a aderir a uma estrutura estabelecida em cada sessão. O terapeuta pode, por exemplo, sugerir ao paciente para verificar seu humor, solicitar uma breve revisão da semana. Ele pode estabelecer colaborativamente uma agenda para a sessão, obtém feedback sobre a sessão anterior, revisa a tarefa de casa, discute os itens da agenda, estabelece nova tarefa para casa, resume com frequência e busca feedback no final de cada sessão. Seguir um formato estabelecido torna o processo de terapia mais compreensível tanto para o paciente como para o terapeuta e aumenta a propensão de que o paciente será capaz de fazer autoterapia após o término. Esse formato também focaliza a atenção sobre o que é mais importante para o paciente e maximiza o uso do tempo de terapia. O princípio número 9 salienta que a terapia cognitiva ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder a seus pensamentos e crenças disfuncionais. Primeiro, o terapeuta ajuda a focalizar um problema específico, por exemplo, encontrar um emprego de meio período. Depois, a identificar seu pensamento disfuncional, perguntando o que estava passando em sua mente. Depois, ele avalia a validade do seu pensamento, examinando as evidências que parecem apoiar a sua precisão e as evidências que parecem contradizê-la. E, por fim, projetar um plano de ação. Ele faz isso através do questionamento socrático leve, que ajuda a promover o sentimento do paciente de que ele está verdadeiramente interessado em um empiricismo colaborativo, ou seja, ajudá-lo a determinar a precisão e a utilidade de suas ideias através de uma revisão de dados cuidadosa, em vez de desafiá-lo ou persuadi-lo a adotar o seu ponto de vista. Em outras sessões, o terapeuta pode utilizar a descoberta orientada, que é um processo pelo qual ele continua a perguntar ao paciente o sentido dos seus pensamentos para revelar as crenças subjacentes que ele mantém sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. Através de questionamento, ele também o orienta em avaliar a validade e a funcionalidade das suas crenças. E o princípio número 10 diz que a terapia cognitiva utiliza uma variedade de técnicas para mudar pensamento, humor e comportamento. Embora as estratégias cognitivas, como o questionamento socrático e a descoberta orientada, sejam centrais à terapia cognitiva, técnicas de outras orientações, especialmente terapia comportamental e terapia Gestalt, são também utilizadas dentro de uma estrutura cognitiva. O terapeuta seleciona técnicas com base em sua formulação de caso e seus objetivos em sessões específicas. Esses princípios básicos se aplicam a todos os pacientes. A terapia, no entanto, varia consideravelmente de acordo com o paciente, a natureza de suas dificuldades, suas metas, sua habilidade de formar um vínculo terapêutico sólido, sua motivação para mudar, sua experiência prévia com terapia e suas preferências de tratamento. O modelo cognitivo de que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e comportamento é bastante direto. Os terapeutas cognitivos experientes, no entanto, realizam muitas tarefas ao mesmo tempo: conceituar o caso, estabelecer rapport, socializar e educar o paciente, identificar problemas, colher dados, testar hipóteses
e resumi-las. Desenvolver competência como terapeuta cognitivo pode ser visto em 3 estágios. Essas descrições pressupõem a proficiência do terapeuta em demonstrar empatia, interesse e competência para os pacientes. No estágio 1, os terapeutas aprendem a estruturar a sessão e a utilizar técnicas básicas. Igualmente importante, eles também aprendem habilidades básicas de conceituar um caso em termos cognitivos, com base em uma avaliação inicial e na obtenção de informações na sessão. No estágio 2, os terapeutas começam a integrar sua conceituação com seu conhecimento das técnicas. Eles fortalecem sua habilidade de entender o fluxo da terapia e são mais facilmente capazes de identificar metas críticas da terapia. Os terapeutas tornam-se mais hábeis em conceituar os pacientes, refinando sua conceituação durante a própria sessão de terapia e usando a conceituação para tomar decisões sobre intervenções. Expandem seu repertório de técnicas e tornam-se mais capacitados em selecionar, estabelecer a duração e implementar as técnicas apropriadas. No estágio 3, os terapeutas integram mais automaticamente dados novos na conceituação. Refinam sua habilidade de formular hipóteses para confirmar ou desconfirmar sua visão do paciente. Variam a estrutura e as técnicas de terapia cognitiva básica conforme apropriado, particularmente para casos difíceis como transtornos de personalidade. A autora considera que o crescimento do terapeuta cognitivo será desenvolvido se ele começar a aplicar as ferramentas em si mesmo. Ensinar a si mesmo as habilidades básicas da terapia cognitiva, usando você mesmo como sujeito, aumentará a sua habilidade de ensinar essas mesmas habilidades aos seus pacientes. E por fim, a autora coloca que aprender as habilidades da terapia cognitiva é semelhante a aprender qualquer outra habilidade. Ela sugere alguns passos que são semelhantes ao que também será aplicado aos pacientes. O primeiro deles é: mantenha as suas metas pequenas, bem definidas e realistas. Dê a si mesmo crédito por pequenos ganhos. Compare o seu progresso ao seu nível de habilidade do momento em que você começou a aprender sobre terapia cognitiva. Esteja ciente das oportunidades para responder a pensamentos negativos nos quais você injustamente se compara a terapeutas cognitivos mais experientes, contrastando o seu nível de habilidade atual com seus objetivos finais. A aula de hoje foi baseada no livro Terapia Cognitiva, Teoria e Prática, capítulo 1, da autora Judith Beck. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.